Boa noite para você que se conecta conosco neste momento. Bom dia ou boa tarde para você que vai se conectar num outro momento, mas que vai ouvir esta mensagem. Seja você muito bem-vindo à 8ª Igreja do Nazareno. Nós somos uma igreja que temos um propósito claro. Nós desejamos transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus, assim como o próprio Senhor nos deixou na sua grande comissão, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 28, versículos 19 e 20, nós temos esta missão, transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. E semana após semana nós nos reunimos de maneira pública para poder celebrar a Cristo, né? E trazer para você um alimento consistente para que nós possamos todos juntos, como igreja, uns esperando os outros, assim como a pastora Lucivane ministrou aqui durante o momento da ceia, nós crescermos, né? Então essa é a nossa missão como igreja. E nesta noite eu me sinto honrado de poder trazer, compartilhar uma mensagem do céu com a tua vida. Espero que você se conecte neste momento ao altar, né? Eu vejo que nós nos conectamos a todo momento, né, com os aplicativos, com as ferramentas que temos, mas neste momento, conecte-se ao altar, conecte-se àquilo que Deus tem para a tua vida. Deste altar, nesta noite, sairá algo para o teu coração, para a tua vida, tenho certeza disso, porque Deus, Ele tem uma maneira especial de comunicar com o seu povo. Foi assim desde o caminho do deserto, foi assim desde a saída do Egito, foi assim desde que ele conectou-se e comunicou a Abraão, que Abraão seria uma grande nação. Então Deus nesta noite tem algo especial para a tua vida. Você crê nisso? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como narrou o apóstolo Mateus, capítulo número 6, e apenas o verso número 10, tá? Capítulo de número 6, e apenas o versículo de número 10, tá? Você hoje vai ler apenas um versículo, né? Deveria lermos o Salmo 119 juntos aqui, né? Mas o tempo não nos permite, né? Mas no próximo culto eu prometo que nós vamos recitar todo o Salmo 119 juntos. Vai ser 1 hora de leitura e depois fechamos a Bíblia, pastor, e oramos, porque foi-se 1 hora, amém? Salmo 119 é o maior capítulo, né? Embora os salmos não sejam divididos por capítulo, cada salmo é um salmo, não é um capítulo, mas é o maior capítulo da Bíblia, né? A maior extensão. Muito bem, Mateus capítulo número 6, versículo número 10, o texto sagrado diz, o próprio Senhor Jesus ensinando um modelo de uma oração, Ele vem nos dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é uma das frases da oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, né? E o tema da mensagem nesta noite é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Diga comigo, no centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? Esta é uma pergunta que nos leva
primeiramente entender o que é vontade. Vontade. O que é vontade? E para te falar a respeito de vontade, eu vi que há uma análise do Schopenhauer, do que é vontade. Vou te falar quem foi Arthur Schopenhauer, mas primeiro eu vou te falar o que é vontade, de acordo com a descrição de Schopenhauer. Vontade é um impulso cego, escuro e vigoroso, sem justiça e nem sentido. Preste atenção, eu vou repetir para você assimilar o que é vontade. Vontade é um impulso cego, ele não vê nada, a vontade não vê, a vontade não discerne as coisas. Escuro e vigoroso, tem muita força, geralmente as vontades são munidas de força, sem justiça e nem sentido. Quem foi Schopenhauer? Schopenhauer, juntamente com Friedrich Nietzsche, foram os dois maiores filósofos ateístas do século passado. Os dois maiores filósofos ateístas do século passado. Já li Schopenhauer e já li também Friedrich Nietzsche. A maior obra de Friedrich Nietzsche é Deus está morto. Mas um pastor vai ler a respeito do ateísmo? Sim. Nós precisamos entender qual é o ponto de vista desses homens, para que nós possamos cada dia mais e mais solidificarmos a nossa fé, a nossa crença. E Schopenhauer, ele é alguém que ele é um ateísta, preste atenção, Schopenhauer é alguém que não acreditava em Deus, mas preste atenção numa das frases de Schopenhauer. Schopenhauer diz assim: o mundo sem Deus seria uma catástrofe. O mundo sem Deus seria uma catástrofe. E me admira essa colocação dele, porque embora ele tivesse uma crença, ele respeitava a crença daqueles que acreditam em Deus. Isso é louvável, porque ele tinha uma convicção, mas respeitava totalmente a convicção daqueles que creem em Deus. Diferente do que nós temos vivido, que as pessoas tentam nos colocar goela abaixo, convicções que nós não somos obrigados a acreditar nelas, não somos. Então, por isso que eu gosto dessas conotações desses homens, como Schopenhauer, para poder solidificar a minha fé e entender um pouco mais a respeito do que essas pessoas creem, para que nós possamos criar conselhos sábios a respeito disso. Mas muito bem, voltando à mensagem, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Jesus, ele nos comunica, através desta oração do Pai Nosso, que a vontade de Deus tem que ser feita na terra, assim como ela é feita no céu. Se a vontade é um impulso vigoroso, mas cego, sem norte, nós, quando munidos de vontade, nós cegamos, nós estamos nas escuras. Quando nós vamos apenas pela nossa vontade, pela vontade do nosso coração, nós não sabemos para onde estamos indo, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Então, quando nós vamos munidos da nossa vontade, da nossa vontade de fazer, eu tenho vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, mas se eu não estiver coberto pela misericórdia e pela graça de Deus, a minha vontade vai dar com os burros na água. Eu vou começar, não sei se você já
passou ou encontrou por pessoas que tinham muita vontade, muita, mas nunca saíram da vontade. Elas são cheias de vontade, de boas vontades. O mundo está cheio, mas não sai daquilo nunca. Quanta gente você aconselha, você conversa, eu tenho vontade disso, daquilo outro, mas você nunca vê que a pessoa realiza, porque ela só tem vontade. Ou quando ela faz de acordo com o seu coração, e não submete a Deus aquilo que ela pensa, ou aquilo que ela deseja. Mas nós precisamos caminhar, estar sempre na vontade de Deus, no sentido de que Deus nos supre e nos capacita, porque Jesus está aqui nos ensinando que a vontade dEle deveria ser feita, deve ser feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. E o Senhor Jesus, no Horto das Oliveiras, Ele vai nos dizer o seguinte, quando Ele estava ali orando sozinho, quando Ele estava no momento de solidão, onde os seus discípulos não conseguiram estar com Ele, orando com Ele, Ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, é difícil nós orarmos para que nós não façamos a nossa vontade, é muito difícil, porque nós sempre somos levados pelo pensamento de que a nossa vontade é a melhor, de que nós queremos para nós só coisas boas, ou queremos para os nossos só coisas boas, que é quase que impossível a nossa vontade ser algo ruim. Mas Jesus está nos dizendo aqui que Ele tinha uma vontade, Jesus tinha uma vontade aqui no Horto das Oliveiras, orando sozinho. Ele tinha uma vontade, a vontade dele como homem, como ser humano, que era, assim como eu e como você, porque a Bíblia diz que Jesus foi um homem idêntico a nós, exceto no pecado. A vontade dele era que ele não passasse pelo Calvário. Preste atenção, muita atenção nisso que eu estou dizendo. A vontade dele, como homem, era não passar pelo Calvário, e seria também a minha e a sua vontade. Tranquilamente, nós faríamos a mesma oração, e garanto que muitos, além de orar, usariam das suas pernas para correr. Mas ele espera e diz: mas, contudo, seja feita a tua vontade. Era a vontade de Deus, era a vontade de Deus que Ele concretizasse o plano de salvação para a humanidade no Calvário. Mais uma vez, nós vemos que o Filho de Deus, aquele que nós temos como o Senhor das nossas vidas, Ele cumpriu a vontade de Deus em tudo que fez na face dessa terra. Então, nós como seus seguidores, nós como suas testemunhas, nós também devemos nos submeter à vontade de Deus, entregar nossas vidas e repetir as mesmas palavras: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, na vida da minha família. Por que precisamos procurar a vontade de Deus? Sabe por que nós precisamos procurar a vontade de Deus? Porque o profeta Jeremias vem nos alertar no capítulo 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a doença do coração é incurável.
Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração, irmãos? Nosso coração é enganoso, nós oscilamos, nós variamos de sentimentos. Eu não sei você, mas eu muitas vezes já me monitorei. E no mesmo dia, eu já vivi um mix de sentimentos, desde a alegria, da frustração, da raiva, no mesmo dia. Você amanhece bem, alegre, você chega no trabalho, algo te entristece, você entra num debate, você passa raiva, porque o coração é muito, se nós formos apenas por aquilo que nós sentimos, é uma onda, um mix de variação, nós somos assim. Não, pastor, eu sou crente santificado, amém, glória a Deus, irmão, eu ando na presença do Senhor, amém, glória a Deus, mas nós somos humanos, eu não posso te dizer que é tudo, não, o irmão, ele todos os dias acorda do mesmo jeito, ele faz as mesmas coisas, ele está sempre, não, é natural que nós tenhamos essas variações. O que nós não podemos deixar acontecer é que essas variações estraguem o propósito do nosso coração, manche o propósito. Nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos estar com o nosso alicerce em terreno seguro. O nosso alicerce precisa estar em Cristo. Provérbios 4:23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração, irmão. Guarda o teu coração. E o que é guardar o coração? É literalmente você guardar a tua fé. Guarda o teu coração. O que tem acessado o teu coração? Que tipo de notícias, que tipo de conteúdos, que tipo de relacionamentos tem acessado o teu coração? Ou você se entrega, ou entrega o teu coração para qualquer coisa que aparece? Ou você se deixa levar por qualquer coisa que aparece, por qualquer ideia que aparece? E hoje em dia é muito fácil deixar-se levar, porque há uma pluralidade de ideias em todas as áreas. Mas você não deve entregar o seu coração, você deve se manter firme, convicto. A convicção é esta, que nós somos cristãos, que nós temos valores a guardar nas nossas vidas, que nós não podemos negociar algumas coisas, nós não podemos, concernentes à nossa fé, nós não podemos negociar. Isso é bíblico. Nós não podemos ir entregando o nosso coração para qualquer coisa, não. Precisamos analisar, ver realmente se aquilo é algo de Deus, porque o diabo, ele tem uma artimanha, chegar de uma maneira muito sutil, muito gostosa, para fazer a nossa vontade. Mas se eu não guardar o acesso, se eu não guardar a porta, se eu não colocar um vigia na minha vida, eu vou baixar a guarda, e o inimigo vai acessar o meu coração. Ele vai acessar, e quando ele acessar o meu coração, ele vai minar a minha vida, ele vai minar a minha mente, ele vai minar os meus planos, ele vai tirar a minha fé.
Ou você pensa que nós estamos brincando de ser crentes? Nós estamos aqui apenas reunidos num clube gospel? Não! Isso não é um clube gospel de recreação, ou que mantém a nossa religiosidade em altos níveis. Não! Nós estamos aqui sentados, porque nós temos um compromisso com o dono da obra, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E nós estamos comprometidos em fazer a vontade dEle, em estar no centro da vontade dEle, não da minha. Pela minha vontade, assim como o pastor Adriano ministrou, se eu tivesse uma casa na praia, eu ia pegar o entardecer, chutando ondas. Nada contra, irmãos, se você tem uma casa na praia, glória a Deus. Mas entenda que algumas coisas que aparecem nas nossas vidas, elas aparecem sutis, e depois elas levam a nossa fé. Pastor, mas eu não estou indo na igreja, eu não vou mais nos cultos, mas eu estou com a minha fé, tinindo. Amém, glória a Deus. Mas Paulo diz, espere uns pelos outros. Tem jeito de eu te esperar se você não estiver aqui? Não, não. A mensagem de Paulo é, espere uns pelos outros, mas os que estavam lá. Se você não estiver no corpo, não tem jeito de eu te esperar, e você vai ficar para trás. Quando você chegar, muita água já passou debaixo da ponte. Romanos 12, verso 2. O apóstolo Paulo escreve à comunidade lá de Roma o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas vocês transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Vamos lá. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso mudar a minha cabeça, irmãos, cabeça. Eu preciso mudar a minha mente. Se você não muda, nada muda. E não é frase de coach, não. Se você não muda, nada altera. Se a cabeça não começar a ver de maneira diferente, você vai ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Agora, o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, disse isso para aquele povo lá de Roma. Por que os romanos precisavam mudar a cabeça deles? Preste atenção quem eram os romanos. Roma era a cidade mais importante da face da terra. Roma, durante muitos séculos, foi dada como a cidade berço da humanidade. Roma. Os romanos, eles eram insuportáveis. É esse o termo, insuportáveis. Eles eram taxados como os donos da verdade. Eles eram rotulados como um povo que não se submetia a ninguém, que com eles estava a verdade, ponto. Mas agora o apóstolo Paulo, antes de chegar lá, ele vai escrever para a igreja o seguinte: vocês precisam mudar a cabeça de vocês, para vocês entenderem que a vontade de Deus não é igual à vontade de vocês, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se você ler em algumas traduções, Paulo vai dizer o seguinte: eu suplico a vocês. Preste atenção, irmãos, o nível de pedido desse homem. O apóstolo dos gentios,
talvez o nome que mais tem peso no Novo Testamento, depois do nome de Jesus. Ele diz: eu suplico para vocês, vocês precisam pensar diferente. E as palavras de Paulo ecoam na igreja da atualidade. Se Paulo ressuscitasse da sua sepultura e pudesse nos escrever, creio que escreveria as mesmas palavras, no mesmo tom. Eu suplico para vocês, vocês precisam mudar a cabeça, para entender quão boa e perfeita e agradável é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não nos entristece, a vontade de Deus não nos tira do caminho correto, a vontade de Deus é sempre boa, é boa. Se Paulo ressuscitasse hoje, pudesse escrever, eu penso que não mudaria suas palavras em nada. Agora, como descobrir a vontade de Deus? Como que eu sei que é a vontade de Deus? Como que eu sei qual é a vontade de Deus? Como que eu vivo no centro dessa vontade? É difícil, irmãos. É difícil nós sabermos, mas há caminhos, há instruções, para que nós entendamos qual é a vontade de Deus. A primeira destas instruções, para mim e para a sua vida, para nós descobrirmos a vontade de Deus e aplicarmos ela na nossa vida, a primeira delas é: aplique a Bíblia na sua vida. Aplique a Bíblia na sua vida. E também aplique a sua vida na Bíblia. A Bíblia é um juntar de livros, uma coleção de 66 livros, mas que ela é útil para a nossa vida, de capa a capa, inteira, não somente naquilo que me agrada, não, porque aqui há instruções para toda a humanidade. Começou como instrução para um povo delimitado, mas com a graça do Senhor Jesus, ela se tornou acessível a todos. Mas se eu não aplicá-la na minha vida, eu não vou entender nunca qual é a vontade de Deus, nunca. Antigamente, e eu falo antigamente porque perdeu-se um pouco disso. Os crentes, vou dizer assim, porque há alguns anos atrás, nós não éramos chamados de evangélicos, éramos chamados de crentes. Era muito comum os crentes irem à igreja para ouvir Deus falar. Quem aqui já não ouviu a seguinte frase: eu vou na igreja buscar de Deus uma palavra, uma resposta. Eu vou na igreja para mim ter uma confirmação se eu faço ou se eu não faço. Eu quero comprar uma casa, mas eu vou na igreja, e ali, se o pastor, ou quem quer que seja, que estivesse pregando, dissesse assim: olha, irmão, Deus mostra para mim que esse negócio que você está para fazer, não é do agrado dele, não é da vontade dele, e você pode parar, porque a direção não é do céu. E o irmão: meu Deus, não é vontade de Deus, Deus falou que não é vontade. O irmão desfazia o negócio, ele parava com aquilo, ele não fazia mais, ele parava, porque ele tinha medo, porque Deus já tinha falado. Percebe que é estar no centro da vontade de Deus? Hoje é um pouco ao contrário. Se a mesma situação acontece nos dias de hoje,
Se a mesma situação acontecer nos dias de hoje, alguns irmãos falam assim: não, Deus está falando ao contrário, mas é para mim entender que é verdade, que eu posso fazer, que Ele está nesse negócio. É um negócio meio que louco, porque nós damos um jeito para tudo, para poder fazermos a nossa vontade. Olha, Deus está dizendo que não é para você fazer. Ah, mas aí que eu vou fazer. Ah, meu Deus, aquele negócio eu não posso perder. Mas aí, irmãos, isso é aplicar a Bíblia na nossa vida, é estarmos sensíveis à mensagem, é literalmente não abrirmos como eu abri aqui o Unidunité e é isso aqui, não, mas entender a Bíblia e literalmente ir degustando dela, e nas palavras diárias, no devocional diário, na mensagem diária, naquilo que nós vamos falando todos os dias, a gente vai coletando a graça, nós vamos coletando a gostosura de poder mergulhar na palavra e ouvir Deus falar de maneira tão clara para nós, sem que nós tenhamos dúvida nenhuma e digamos dentro do nosso coração: é Deus nesse negócio. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, esta é minha irmã e minha mãe. Marcos 3,35. E ontem o nosso discipulado foi em cima de Marcos 3. E nós, no grupo do discipulado, ontem nós falamos a respeito do que é ser mãe, irmão e irmã de Jesus. Ontem nós falamos sobre isso. Nós falamos o que é fazer a vontade de Deus. Então todo aquele que faz a vontade de Deus, Jesus disse: esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. É isso. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós dizemos: sou irmão de Jesus, eu estou com Ele, Ele está nisso comigo. Então nós somos família, nós somos família de Jesus. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2,15. Anote esse versículo para você ler ele em casa. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, e não os insensatos silenciem a nossa convicção. Fazendo bem, é da vontade de Deus que, fazendo bem, nós silenciemos os insensatos. Mas temos visto muita gente se calar, muita gente se silenciando através da mensagem dos insensatos. Que Deus nos livre, que Deus nos livre desse tipo de afronta, onde os insensatos querem calar a voz da igreja, onde os insensatos querem dominar a nossa fé. Que Deus nos livre. Para viver no centro da vontade de Deus, seja moralmente formado pelos valores de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Tessalônica era uma colônia grega. Como nós sabemos, os gregos eram praticantes de orgias sexuais. Mas Paulo vem agora aconselhar: santificação é o processo onde eu vou limpando a lama do meu coração. A conversão tira o homem da lama. A santificação tira a lama do coração. E quando eu me santifico, eu me torno moralmente melhor.
E moral está intimamente ligado com a nossa vida secular. Eu não só falo a verdade dentro da igreja, eu falo a verdade na igreja e no mundo. Eu não só faço boas obras dentro da igreja, eu faço boas obras dentro da igreja e no mundo. Isso é ser moralmente correto, porque se eu só faço bem para a igreja, e lá fora eu não faço, não condiz com a fé. Jesus, o nosso Senhor, Ele fazia o bem para os seus, e também para aqueles que estavam longe das suas terras. O exemplo disso é o dia que Ele encontra uma mulher sírio e fenícia, nas terras de Tiro e Sidom. Ele diz, aquela mulher pede para que Ele fizesse um milagre na vida da filha dela, e Ele fala, é injusto atender aos de fora e não atender os de dentro. E ela fala, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus olha para ela e fala, mulher, a tua fé é exponencial, você foi além do que aquilo que você estava pedindo, você acessou algo a mais. Isso é ser moralmente correto. E nós desassociamos isso, nós temos um costume de desassociar. Irmãos, ser moralmente correto é literalmente você ser lá fora, aqui dentro, a mesma pessoa. E não a pessoa de duas caras. E não alguém que só faz o bem para cá, eu sou bonzinho aqui, faço tudo bem aqui, mas lá fora eu chuto os cachorros, lá fora eu faço isso, faço aquilo. E as pessoas veem e logo falam assim, é crente, viu? É pastor, viu? Sangue de Jesus. Percebe? Quem já não viu falar isso? Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos buscar a santificação, irmãos. E isso é sério. Isso é sério. Santificar-se diariamente é um processo que exige consagração das nossas vidas. Santificação, irmãos, não é um papo só para pastor, não é um papo só para seminarista ou só para missionário da igreja. Não, não. Santificação é um assunto para a igreja. Santificação é um assunto para a minha vida e para a tua vida. Como está a tua santificação diária? Pastor, mas esse papo de santo não é só lá na igreja católica? De jeito nenhum. Besteira que a gente falou isso. Esse papo de ser santo está na Bíblia. Está na Bíblia que diz, sede santos, assim como o vosso Pai Celestial é santo. Pastor, mas santo não é sem pecado? Quem te falou isso? Santo é aquele que cumpre o propósito para o qual ele foi chamado. Santo é quando você cumpre o propósito para o qual você foi chamado. Você foi criado para quê? Para glorificar a Deus. Você foi chamado para ser luz. Então você cumpra aquilo para o que você foi chamado. E aí você está caminhando em santidade. Porque santificação é uma coisa e santidade é outra. É um caminho. Ninguém nasce pronto. Todos nós aqui, irmãos, estamos nos construindo, estamos nos formando. Cada um de nós. Aqui não tem ninguém feito até o fim, completo. Eu sou completo em todas as áreas. Mentira, nós estamos em construção. Nós estamos num processo. Então, seja moralmente correto, formado pelos valores de Deus, para que você esteja no centro da vontade de Deus. 3. Faça planos a partir da vontade de Deus. Mas, ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu para Éfeso. Atos 18, 21.
O apóstolo Paulo, quando vai sair de onde ele estava, ele diz: se for da vontade de Deus, eu vou voltar. E ontem nós ainda falávamos no discipulado a respeito disso, de algumas coisas que a cristandade perdeu a mania de fazer, mas que eram tão boas, e as pessoas não notavam, e nós achamos que era meio ridículo, sabe? A gente foi melhorando, porque a gente acha que é meio chato algumas coisas, né? É meio feio, né? Então a gente vai largando de mão, porque a sociedade está mudando. Um exemplo claro disso, eu ainda disse ontem no discipulado, foi que os filhos pediam bênção para seus pais. Eu, quando falo com os meus pais, eu peço bênção. E há um valor espiritual muito grande a respeito disso, porque quando você pede bênção, você recebe bênção. Percebe como que é isso? E aí a bênção que nós hoje corremos tanto atrás, nós vamos na campanha, e viramos piruleta, e giramos um mortal, e andamos, vamos na outra cidade, porque lá vai o pregador, e lá tem muita bênção. Irmãos, você tinha ela dentro de casa, você podia pedir ela dentro de casa. E por que você está andando tão longe para buscar ela, sendo que você perdeu a percepção de que, benção mãe, benção pai? O apóstolo Paulo está dizendo nada mais do que isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: se Deus quiser, eu vou voltar aqui com vocês. E a gente perdeu também esse termo. Olha, eu vou fazer isso, se Deus quiser vai dar certo. Nós vamos reformar esse altar, vai ficar bonito. Nós vamos encarpetar, se Deus quiser vai ficar bonito. Se Deus quiser. Olha, eu vou fazer o vestibular, se Deus quiser, eu vou passar, e eu vou começar a cursar. Perdeu-se isso, foi ficando feio, foi ficando meio antiquado, e as pessoas foram abolindo. E eu disse também no discipulado que entre os árabes, não só os árabes muçulmanos, mas os árabes cristãos também, eles têm a famosa frase do Inshallah. Inshallah é, se Deus quiser, em árabe. Eles têm isso para tudo. Se você pegar a frase de um árabe, em 10 palavras, ele vai falar 3 vezes Inshallah. Porque nós fomos nos amoldando a esse mundo. Ao invés do mundo se amoldar a nós, parece que nós que fomos nos amoldando a ele, e fomos perdendo. Fazer plano, eu vou viajar, se Deus quiser. Não, eu vou viajar, se o mês que vem o meu salário der, eu vou fazer um cruzeiro, porque eu estou fazendo algumas economias, mas Deus está sempre ficando de lado. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós fazemos muitos planos, costume o teu coração a dizer: Senhor, eu vou fazer esses planos, mas se o Senhor quiser, vai se concretizar. Se o Senhor quiser, vão se concretizar, todos eles. Seja grato. Adquire um estilo de vida de gratidão. Obrigado, meu Deus, por tudo. 30 de novembro, nos Estados Unidos é feita a festa de ação de graças. É um dia onde eles agradecem a Deus por tudo. Perdemos essa singeleza também de agradecer. Perdemos porque era socialmente correto não agradecer, e a gente precisa das coisas, e vão acontecendo, e eu quero mais, cada dia mais. Se você tiver a oportunidade de ouvir uma oração judaica,
da sexta-feira à tarde, quando o sol se põe, começa o sábado judaico, o Shabat, o dia do descanso. A refeição daquela tarde, ela é uma oração, é feita com uma oração, agradecendo a Deus pela generosidade de ter dado a terra, pela generosidade de deixar aquela semente germinar na terra. Perceba a magnitude de tudo isso. Sabe aquele arroz, aquele feijão gostoso que a gente come todo dia? Se você olhar para o processo daquele arroz plantado no solo e germinou e cresceu e foi colhido, existe uma grandeza de Deus naquilo. Irmãos, é forte. Você olhar a carne daquele animal que está no teu prato, aquele bife gostoso de picanha no teu prato, e se você olhar para trás e ver o processo, desde aquele bezerro no pasto, a criação, o abate, e até chegar no teu prato, é cuidar de Deus. Seja grato por tudo que você tem, desde o alimento que você pode até imaginar que é um simples alimento, mas não é. Por que eu digo isso a respeito da oração judaica do Shabat? Porque é o momento que o judeu para reconhecer quão grande é Deus, e quão grato nós devemos ser. E para nós cristãos não é diferente, nós precisamos reconhecer a grandeza desse nosso Deus. Nós precisamos reconhecer o quão maravilhoso Ele é, como Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim, irmãos. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha vida. E eu imagino que Deus também tem cuidado da tua vida. Eu imagino que Deus tem cuidado de cada passo. Tua vida não é um simples acaso. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Eu creio nisso. Se Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida de todos nós. Deus tem, guardado a cada um, e nós precisamos ser agradecidos a Ele por isso. Fique de pé onde você está. Nós acabamos de cear. E enquanto nós ceávamos, quando a reverenda Lucivânia falou a respeito de esperar um pelo outro, o Espírito Santo deu um estalo assim na minha mente, pum! Sabe quando parece que você vai e olha aquele texto e fala, poxa vida, olha qual que é a grandeza disso tudo? É esperar um pelo outro. E aí eu fui na Bíblia, corri na Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, se você estiver com fome, quem está com fome, come em casa. Mas aqui, vocês vão esperar uns pelos outros. Vocês vão esperar. Uns vão mais, outros vão menos. Uns andam mais depressa, outros andam mais devagar. Uns já aceitaram a Jesus, outros ainda não. Mas o momento é um momento de espera. Quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Este é um momento de adoração. Eu agradeço a Deus por esta palavra. Eu agradeço a Deus por esta igreja. Eu agradeço a Deus pela vida. Eu agradeço a Deus por esse dia. Eu agradeço a Deus por poder começar mais uma semana. Eu agradeço a Deus pelos desafios dessa semana. Mas eu agradeço a Ele. Eu agradeço a Deus por esta igreja ter um papel relevante neste lugar. Agradeço a Ele pelos irmãos que estão aqui.
Agradeço a Ele porque Ele nos dá a oportunidade, semana após semana, comunicarmos a sua mensagem. E no dia de hoje, nós falamos do que é estar no centro da vontade de Deus. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Uma vontade que não é a minha, mas é a dele. Nesta noite eu gostaria de orar contigo, gostaria de abrir o altar. Viver no centro da vontade de Deus. Esse é um desafio para a minha vida. Esse é um desafio para a sua vida. Eu gostaria de pedir que você saísse do teu lugar e viesse ao altar. Viesse fazer uma aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu quero viver no centro da tua vontade. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. Saia do teu lugar. Eu gostaria de orar com você. Estar no centro da vontade de Deus é sair do lugar que eu estou e vir para mais próximo, vir para o altar, o lugar do concerto, o lugar da adoração, o lugar onde eu levo a minha necessidade e Ele se revela a mim. Buscar-me-ei e eu me revelarei. O altar está aberto. O altar está aberto para todos aqueles que desejam viver no centro da vontade do Senhor. Sai do teu lugar. O Senhor mostra que há pessoas que desejam, mas ainda não conseguiram. Mas o imperativo desta noite é: sai daí. Sai de onde você está. Pastor não te vê, os irmãos não te vê, mas eu te vejo. Sai daí. É para o centro, é para o altar, é para o centro da vontade dEle. Estar no centro da vontade de Deus é estar alinhado com o céu. Ah, meu Deus, nós como igreja do Senhor, nesta noite nós oramos. Oramos, meu Pai, para vivermos os teus propósitos, estarmos alinhados com a tua vontade. Meu Deus, recebe a oração dos meus irmãos, recebe, meu Pai, a lágrima dos que choram, recebe o riso dos que sorriem, recebe, meu Pai, o coração daquele que está preocupado. Ah, meu Deus, recebe a todos. É o que eu te peço, meu Pai, estar no centro da tua vontade. É o que cada um ora, meu Pai, nesta noite. Eles desejam, meu Pai, muitos ainda não conseguiram, muitos não conseguiram, mas eles desejam estar no centro da tua vontade, de acordo com a tua vontade. Nós como igreja, nós te pedimos, nós suplicamos a Ti, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos fortaleça nesta caminhada. Não é fácil, nós precisamos reconhecer, não é fácil. Por isso, muitos estão caídos, muitos estão cansados, muitos estão mortos espiritualmente. Não é fácil, mas aqueles que estão aqui, a palavra do Senhor é: espere uns pelos outros. Ah, meu Deus, nós como igreja de Cristo declaramos isso. Esta igreja é a igreja daqueles que estão juntos, que estão esperando uns pelos outros. Ninguém vai pisar em Canaã na frente de ninguém, não. Todos nós vamos juntos, vamos chegar juntos, vamos vencer juntos, vamos declarar vitória juntos, vamos celebrar juntos, porque nós desejamos estar no centro
da vontade de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. E que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. E você que crê diz amém. Cumprimente teu irmão, cumprimente teu irmão, abrace teu irmão, dê a paz, não saia não, cumprimente, dê um abraço, deseja a ele boa semana, semana de vitória, em nome de Jesus.